Então, boa noite. Agora sim, respirei, bebi água. Vamos começar hoje essa última aula dessa tríade aí, dessas 2 semanas de aulas assim, ó, bem focadas. A gente vai fazer mais aulas assim, mais profundas, tá? Para vocês sentirem mesmo como é a minha pegada de trabalho e de ativação aí desse sagrado feminino potencial de vocês, beleza? Então, quero que vocês aproveitem muito a aula de hoje. Eu vou trazer conhecimentos assim, bem interessantes. Vai ser uma aula profunda e breve para a gente poder entender alguns pontos sobre autoconfiança e por que eu acredito que a autoconfiança é realmente uma arma quente, é realmente algo que nos faz alcançar coisas grandes, né? Uma seta, uma flecha que nos leva para determinados lugares muito importantes para a gente. Então, vamos lá, vamos falar sobre autoconfiança? Esse é um tema que eu tenho me apropriado muito em relação a mim mesmo, como pessoa, né, como profissional, e estou trazendo esse tema, né, estou estudando mais sobre isso por conta do curso que eu vou lançar agora. Então, assim, eu estou transformando o conhecimento que eu já tinha dentro da minha vida, né, os estudos, e trazendo tudo isso de forma mais condensada para colocar no curso, para trazer na roda de conexão com a mulher árvore de forma mais condensada, né, de forma mais concreta. Porque a gente conhece coisas, estuda coisas, mas quando a gente está preparando assim, um material para compartilhar com alguém, a gente começa a condensar aquilo para transformar em informação mais direta, né? Em flechas assim mais corretas para que vocês possam entender linhas de pensamento. Então, tenho estudado sobre isso, lido muito sobre isso, para trazer um conhecimento mais palpável, cada vez mais palpável para vocês, dentro do sagrado feminino, dentro da filosofia, da psicologia, que são as áreas que eu gosto muito de estar estudando para poder trazer esse autoconhecimento, beleza? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre autoconfiança, e eu coloquei o tema dessa live como autoconfiança é uma arma quente. Porque é realmente o que eu acredito, né? Eu acho que quando a gente confia, quando nós confiamos em nós mesmos, a gente consegue ter um movimento mais direcionado para aquilo que a gente quer realizar, para aquilo que a gente está buscando. Então, eu acredito que é uma arma quente, porque é algo que nos direciona para aquilo que a gente quer buscar, né? Para aquilo que a gente está querendo construir. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, de 0 a 10, me respondam aqui. Quem está comigo aqui no YouTube, quem está comigo no Instagram, de 0 a 10, me responda o quanto você confia em você mesma. O quanto você confia em você mesma, de 0 a 10, tá? Me responda aqui. De 0 a 10, sendo que 0 confia nada e 10 confia bastante, beleza? Me respondam aqui o quanto você confia em você mesmo. Eu vou continuando aqui e volto já para falar sobre as respostas de vocês, tá? Me respondam aqui no chat. De 0 a 10, o quanto você confia em você mesmo. E aí, o que é autoconfiança? A autoconfiança é você ancorar quem você é, ancorar o que você quer no mundo, né? Você está presente naquilo que você busca, naquilo que você acredita, é você não se julgar tanto, né? É você saber olhar para as suas qualidades, as suas potências e acolher as suas fragilidades, entender as suas dificuldades, os seus desafios. A gente é ensinado muito a olhar para os nossos desafios, os nossos e os dos outros, né? A gente está sempre pronto para apontar o desafio do outro e muitas vezes sempre pronto para apontar os nossos desafios. Não sei vocês, mas por muito tempo na minha vida eu tive muita dificuldade de falar sobre as minhas qualidades. Eu tinha uma facilidade assim muito maior de falar sobre os meus desafios, né? Que na época eu falava defeitos, hoje eu falo desafios. Mas eu tinha muita dificuldade, sabe, em falar assim, enumerar as minhas qualidades, as minhas potências. Isso era muito difícil para mim, né? E isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam, assim. Eu sempre fui comunicativa. Eu tenho essa habilidade, né, da comunicação, por ser formada em teatro, por ter feito teatro por muitos anos, desde criança. Então, isso é uma facilidade para mim. Comunicar é uma facilidade para mim, né? Mas existe uma diferença entre comunicar com segurança, comunicar porque você é uma comunicadora nata. A postura de autoconfiança que você vê
né? Às vezes você está vendo autoestima, você não está vendo autoconfiança, porque existe uma diferença. Existe uma diferença. Muitas vezes a pessoa ela está ali falando, mas aquilo dali é autoestima. Não é exatamente autoconfiança. Não quer dizer que porque ela está aqui falando coisas, ela confia nela mesma. Pode ser uma pessoa completamente insegura, mas tem uma autoestima legal, mas é uma pessoa insegura. Né? Então, uma coisa a autoestima, ela é um pilar da autoconfiança, mas ela não é autoconfiança. Autoestima é uma coisa, autoconfiança é outra. Autoestima é uma habilidade, a autoconfiança é uma habilidade que você tem de acreditar em quem você é. É uma coisa que vem de dentro para fora, é algo que vem de dentro, não é algo que é trabalhado a partir do que está no externo, entende? Isso que a gente vai aprender a diferenciar hoje, a entender melhor hoje, tá? Vou começar a passar os slides. Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. 7, péssima. Péssima, de autocobrança, autoestima, uma lástima. Entendi. 7, então. Vamos pensar um pouco mais sobre, para a gente entender a diferença entre autoestima, entre autoconfiança, para a gente compreender um pouco como a gente pode entender isso, certo? Vou começar a passar os slides aqui para vocês. Como eu sempre digo, vou ficar um pouco off do chat, tá? E aí vocês podem ir falando aqui. Gente, é interessante, né? Eu estava pensando agora em tudo isso que que aconteceu hoje durante essa live. Em todos esses processos que aconteceram, né? O Zoom não ter entrado, o YouTube não ter entrado, e aí o caderno ficou ali, e eu não consegui conectar o computador, e agora conectou o computador descarregando, eu tive que levantar para desconectar. Isso é uma coisa interessante, porque hoje eu estou falando sobre autoconfiança, estou falando sobre segurança. E aí, eu vou já falar um pouco para vocês sobre isso, e a gente vai comentar sobre aquilo que te tira a tua segurança, né? Porque qual é o contrário de autoconfiança? É desconfiança? Não, não. O contrário de autoconfiança é insegurança. Então, o que que tira a tua segurança? Né? Então, para você trazer as suas mensagens para o mundo, trazer a sua verdade para o mundo, você tem que estar muito seguro, né? Então, assim, tudo isso aqui, para mim tá tudo bem, eu sei que é complicado eu ficar levantando, claro que a gente sempre quer que tudo saia perfeito, mas eu entendo todo o contexto, eu entendo as minhas limitações, é sobre isso a autoconfiança, entende? É sobre isso. Eu entendo as minhas limitações, eu entendo como eu estou, né, dentro desse movimento de lançamento, desse movimento todo, eu entendo tudo que está acontecendo para que eu possa ter, talvez, errado de não conectar o computador, não ter feito alguma coisa, ou ter clicado em alguma coisa errada. Vocês estão entendendo o sentido da autoconfiança? Eu não estou me julgando, eu não estou aqui com raiva de mim porque eu errei. Eu não estou querendo, apesar de sempre a gente quer que saia tudo bem, a gente sempre quer que tudo aconteça de forma boa, né? Que tudo saia perfeito, a gente sempre quer isso, óbvio, a gente trabalha para que tudo saia bem. Mas quando você lida com os seus erros de forma amorosa, de forma empática, ao invés de me julgar, eu estou me entendendo. Estou entendendo o que está acontecendo dentro desse processo inteiro, de todas essas coisas que aconteceram agora antes de começar a aula. Entende? Então, isso daqui eu estou mostrando para vocês o que é autoconfiança. Estou mostrando para vocês a minha autoconfiança, de falar tudo que eu venho aqui falar. Né? Que eu sei que autoconfiança não é só eu falar bem, a minha postura, a forma como o meu conhecimento, não é só sobre. É porque dentro da autoconfiança, pilares da autoconfiança, que a gente vai já falar sobre isso. Isso, eu falar bem, eu me comunicar bem, eu olhar bem, eu estar aqui, né, partilhando o meu conhecimento de forma fluida, isso vem do meu conhecimento, isso vem da minha autoestima, isso vem de várias coisas. Mas em uma situação dessa, eu não me desestabilizar pelo julgamento, aí aqui você vê a autoconfiança. Que a autoconfiança é uma habilidade de lidar com situações de insegurança, onde você consegue ancorar quem você é, consegue ancorar aquilo que você quer, que você faz no mundo, sabe? Então, eu ancoro aquilo que eu estou trazendo. Isso daqui não tira a força da mensagem, do conteúdo que eu vou trazer para vocês. Então, eu tenho confiança nisso, eu confio naquilo que eu preparei, naquilo que eu fiz. Então, a autoconfiança, ela está nesse lugar, tá? Ela está nesse lugar. Olha aí, já comecei a aula dando exemplo aqui, que é para vocês entenderem como é. Né? É assim que acontece. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora o slide, tá?
E aí, vou ficar aqui off do chat, mas aí vocês podem falar aqui, que depois eu venho ver, beleza? A autoconfiança é uma arma quente. Já meio que fiz essa introdução, né? Falando para vocês por que que eu acredito que a autoconfiança é essa flecha certeira. Pessoal que está chegando aqui no Instagram, venham para o YouTube. Estou no YouTube, venham para o YouTube. Venham para o YouTube, tá? Então, a autoconfiança é uma arma quente, porque quando a gente tem essa segurança, né? Quando a gente entende a nossa confiança, quando a gente confia naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente é, e a gente entende, nos compreende a partir de algo interno, e você começa a desenvolver essa habilidade, porque a autoconfiança também é uma habilidade, ela se torna uma flecha, né? Ela se torna algo muito certeiro em direção àquilo que você quer alcançar, em direção à história que você quer contar sobre você mesmo. Então, autoconfiança é ancorar você no mundo. Então, mais do que um sentimento, porque para quem não sabe, autoconfiança é um sentimento, mais do que um sentimento, autoconfiança é uma habilidade, tá? Por que uma habilidade? Vamos pensar um pouco. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, vou colocar uma coisa que eu não faço, mas que eu acredito que seja um pouco assim. Pronto, andar de bicicleta. Vamos fazer andar de bicicleta. Eu ia dizer dirigir um carro, né? Mas eu não dirijo. Então, vamos andar de bicicleta. Então, assim, quando você vai aprender a andar de bicicleta, tá? É uma coisa nova, uma habilidade nova. E aí, quando você vai aprender a andar de bicicleta, né? Você aprende o básico, mas sempre que você vai andar, você tem que pensar que você tem que pedalar, você tem que deixar a bicicleta reta e tudo isso, ok? Beleza. Então, assim, você vai cair, vai acontecer várias questões até você entender como aquela habilidade ela acontece, até você aprender, até você firmar ela. Que nem hábito, até você firmar. Então, assim, até eu firmar aquela habilidade, até eu aprender aquela habilidade, aquilo vai levar o quê? Vai levar um tempo. Eu vou ter que treiná-la, tá? Assim é a autoconfiança. Por isso que quando a gente está estudando autoconfiança, quando a gente está aprendendo a ter autoconfiança, a gente tem que treinar ela. Muitas vezes não é natural, tá? Não é natural. Você tem que treinar essa autoconfiança. Você tem que se colocar em situações onde você vai treinar o seu poder de confiar em você mesmo. Né? O que exige também que você tenha coragem de treinar aquilo, tenha coragem de se colocar à prova, para poder entender como aquela autoconfiança acontece na prática. Ou seja, é uma habilidade, é um sentimento que vem a partir da sua habilidade de confiar em você mesma, treinar, você tem que exercitar. Então, autoconfiança não é ser motivado todo dia. Autoconfiança não é você passar por cima de você mesma e não descansar, estar sempre aqui nessa postura da guerreira ferida que trabalha, que faz tudo. Isso não é uma pessoa que tem autoconfiança, tá? Deixando bem claro. Autoconfiança não é isso. Autoconfiança não é você passar por cima de você para mostrar que você pode, você faz e acontece, não. Tá? Autoconfiança não é você acordar todo dia dando bom dia para o sol. Não é exatamente isso. Não é ter cuidado excessivo com a imagem externa. As pessoas olham para uma pessoa que tem um cuidado muito absurdo com a sua estética e acham que aquela pessoa é uma pessoa altamente autoconfiante, né? Porque a pessoa demonstra isso. Mas, na verdade, aquilo dali é a autoestima dela. Não é necessariamente autoconfiança. Já vi muitas mulheres que têm processos assim muito profundos com a estética, com o corpo, mas você conversa com essas mulheres e elas simplesmente têm uma confiança baixíssima, elas não acreditam nelas, mas elas têm um cuidado estético muito grande. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, a autoconfiança não é cuidar da estética, da imagem estética, isso é autoestima. Então, por que que não é? Porque é um sentimento, é algo que vem de dentro. E aí eu quero falar para vocês, trazer algo que eu falei muito durante todas as aulas dessas semanas, tá? Que foi os pilares do autoconhecimento feminino. Quero abordar um pouquinho mais para vocês sobre isso hoje, para a gente começar a construir, porque tem tudo a ver com os pilares da autoconfiança, vocês vão ver. Então, assim, quais são os pilares do autoconhecimento feminino? Pensamento, emoção, sentimento e ação, tá? Para que você possa entender. Por que eu trago esses pilares, tá, gente? Porque quando a gente para pensar sobre autoconhecimento, as coisas às vezes ficam muito confusas, tá? Mas por onde que eu começo? Autoconhecimento feminino, entender o meu feminino, me conectar com o meu feminino.
como é que eu começo? Por onde eu começo? Né? É tanta coisa, são tantas possibilidades, eu começo por onde? Então, assim, autoconhecimento feminino, você precisa passar por esse caminho, né? Então, existe um caminho. Então, primeiro, eu vou entender quais são os meus padrões, quais são os pensamentos que estão me barrando. E a gente entra nas crenças limitantes. Como aqui a gente está falando sobre autoconfiança, eu vou trazer aqui para vocês alguns insights de crenças limitantes ligadas à autoconfiança, tá? Mas esses pilares aqui, eles servem para todos os âmbitos do autoconhecimento feminino. Beleza? Então, assim, quando a gente pensa nos nossos padrões, a gente vai olhar para os nossos ciclos viciosos, vai olhar para as crenças limitantes que nos ancoram nesses ciclos viciosos, seja em relacionamento, seja em profissão, seja em qualquer coisa. Então, quais são as bases gerais, assim, uma ideia bem genérica? Geralmente, nós temos essas crenças limitantes. Tenho que ser perfeita, tenho que ser boa em tudo que eu faço, tenho que ser linda, magra, perfeita, incrível. Me comparo muito. Ah, fulana é mais bonita que eu, fulana trabalha melhor que eu, fulana tem uma vida melhor do que a minha, fulana é melhor mãe do que eu. Dificuldade de dizer o que pensa. Então, a pessoa que ela não tem autoconfiança, geralmente ela tem uma crença de que as pessoas não vão ouvi-la, que as pessoas não vão dar atenção àquilo que ela vai falar, porque ela não acredita nela, falta de acreditar que não é suficiente, né? Se acha insuficiente. Então, a pessoa que ela não acredita que ela é suficientemente boa, ela vai sempre buscar um conhecimento desenfreado, sempre buscar um conhecimento desenfreado, um conhecimento absurdo, né? Porque ela acha que ela nunca vai conseguir alcançar um conhecimento X que ela botou na cabeça dela, que aquele conhecimento ali é o conhecimento que vai fazer ela ser suficiente para ser amada, né? Então, assim, essas crenças limitantes, esses padrões, eles vão minando a nossa autoconfiança de dentro para fora. E aí, os sentimentos que vão surgindo aí, quando a gente vai para o segundo ponto do pilar, que são os sentimentos, que são as emoções: frustração, baixa estima, medo, controle excessivo, sabe? Tudo isso são sentimentos que estão ligados a essas crenças limitantes. Aqui, gente, eu estou sendo bem assim, passando por cima mesmo. E quando a gente fala de limitantes, é muito profundo, sabe? Crenças limitantes que a gente acha que não tem nada a ver, elas às vezes base de algo que é outra coisa. Às vezes uma crença relacionada à sua mãe é base, é raiz, né? Para questões relacionadas ao seu filho, relacionadas à abundância, relacionadas à forma como você tipo assim, são coisas completamente não tanto, mais distantes, mas que de alguma forma reagem, né? De alguma forma conversam. E as ações. A ação é o terceiro pilar do autoconhecimento feminino. Veja bem, se eu tenho crenças limitantes que estão travando a minha autoconfiança, travando a forma como eu lido com aquilo que eu sou e acredito no mundo, né? Eu tenho sentimentos que vão cada vez me colocar mais para baixo, vão cada vez minar mais a minha autoconfiança. Consequentemente, as minhas ações, elas vão reverberar nisso. Observe uma pessoa que não tem autoconfiança, como é que é a postura dela? A postura dela é assim, a postura dela é assim, ela anda de cabeça baixa. O nosso corpo, ele vai reverberar isso. Ele vai mostrar isso. Eu estou falando aqui do corpo, mas ações também, né? Comportamentos, as relações que você busca, a forma como você se relaciona com as pessoas, seja afetivamente, seja na amizade, seja na família. Então, tudo isso vai ter uma influência, sabe? E aí é muito louco, porque assim, quando eu comecei, né, a trabalhar com tudo isso, né, a me aprofundar no meu autoconhecimento, até chegar onde eu estou aqui agora, eu sinto que hoje, né, atualmente, de alguns anos para cá, de uns 3 anos para cá, eu consigo lidar bem com a minha confiança, né? Eu sou uma pessoa autoconfiante. Claro que, gente, ninguém é autoconfiante o tempo todo. Ninguém, não existe ninguém na vida que seja o tempo todo autoconfiante. Mas quando você tem ferramentas para que você ative essa autoconfiança, aí as coisas melhoram, né? Aí se torna mais fácil. Então, assim, eu já tive uma autoconfiança baixíssima. Como eu falei para vocês, sempre fui muito comunicadora, por ser artista, por estar o tempo inteiro ali trabalhando essa forma de comunicação com a palavra, com o corpo, né? Então, isso sempre foi fácil para mim.
Contudo, eu tinha muita insegurança, sabe? Muita insegurança. Eu não entendia como eu podia falar com as pessoas. Eu achava que eu não, que as pessoas não iam me escutar. Sabe essa crença assim que eu acho que as pessoas não vão te escutar? Eu tinha muito. Então eu sempre ficava muito retraída em alguns pontos, sabe? Tinha coisas que eu me sentia muito bem, tinha coisas que eu não me sentia muito bem. Então, tem uma coisa que eu quero trazer para vocês que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Quando a gente chega aqui nas bases da autoconfiança, que é a autoimagem, a autoestima, a capacidade de realizar, olha como parece com as bases do autoconhecimento feminino. Para mim, né, foi quando eu comecei a trabalhar isso daqui, a trabalhar esses pilares aqui dentro de mim, né, do meu autoconhecimento, que eu comecei realmente a achar o pote de ouro da minha autoconfiança dentro de mim, sabe? Por quê? O que foi que aconteceu na minha vida que mudou isso, sabe? Que virou a chave. Eu tive filho, né? Virei mãe. E assim, um detalhe muito importante para a gente já começar falando de autoimagem, né? Autoimagem é a forma como você se enxerga, tá? Não é a forma que você se enxerga baseada pela forma como as pessoas falaram que você era. Então, assim, o que é a imagem que nós temos sobre nós mesmos? A forma como nós nos vemos é como se fosse uma concha de retalhos. Desde quando a gente é criança, a gente vai falando, a gente vai ouvindo coisas, né? Sobre nossos comportamentos, sobre nosso corpo, e aquilo vai marcando e vai construindo uma imagem sobre você. Ah, eu tenho, fisicamente, eu tenho a testa do meu tio, eu tenho a mão parecida com a mão do meu filho fulano, a forma que eu ando é parecida com a forma do meu pai, e assim a gente vai construindo a nossa imagem física. E aí tem os comportamentos. Ela é muito tímida, essa menina é muito tímida. Essa menina, ela tem um jeito assim, ela é muito grossa, é uma pessoa muito grossa. Fulana é muito, olha como ela é delicada, olha como ela é meiga, ela é sempre meiga. Tá formando mais imagens sobre você. Isso tudo, a forma como as pessoas te veem, vai formar a imagem que você tem sobre você mesmo. Faça um teste de passar assim 3 meses sem olhar para você, sem se olhar no espelho. Como você vai ter uma dificuldade de lembrar como você é. A gente se olha no espelho para poder assegurar, mostrar para nossa mente que aquela pessoa ali somos nós. Sabia disso? Então, quem tem distorção de imagem, muitas vezes são pessoas que têm crenças limitantes, raiz, né? Que a gente chama de crença raiz, que são crenças que moldam o comportamento de forma muito profunda. São pessoas que têm crenças limitantes muito distorcidas sobre si mesmas, por conta dessas imagens que foram criadas sobre ela. Por que eu estou fazendo essa introdução? Que é para contar a minha história para vocês. Para que vocês saibam, para contar a minha história. Eu fui uma criança gordinha, até falei nos stories sobre isso, um pouco sobre isso, né? Fui uma criança gordinha, passei muito bullying no meu tempo, não era bullying, né? Porque eu acho que bullying é uma palavra que inventaram agora, mas eu passei muito, gente. Nossa, vocês não têm noção. Quantas vezes me chamam de gordinha. Gente, vocês me vêm dançando hoje no Instagram, né? Vocês me vêm dançando, mas eu fiz jazz quando criança, jazz. Fiz jazz na escola quando criança. E era muito louco, porque eu amava, porém, a professora, ela era muito carrasca comigo, sabe? Porque eu tinha dificuldade, eu era uma criança gordinha e eu era desajeitada, eu sempre fui meio desajeitada, assim, sabe? Olha a imagem. Sempre fui assim, meio desajeitada, meio estabanada, porque eu era grande, né? Eu era uma menina grande para a minha idade, na época. Eu tinha uns 7, 8 anos, uns 7 anos. Quase 7 anos. E aí esse fato marcou muito a forma, esse fato, gente, é muito sério, sabe? Assim, a forma como, o que nós falamos para as crianças, fazendo só um parêntese aqui. Minhas irmãs tenham muito cuidado com o que vocês falam para as suas crianças, porque isso marca, isso molda a imagem que aquela menina vai ter sobre ela, que aquele menino vai ter sobre ele. Então, muito cuidado, porque vira crença mesmo, vira crença limitante mesmo. E aí, eu fui para uma aula de jazz super animada, né? E tinha que fazer cambalhota. Eu lembro como se fosse hoje, tinha que fazer cambalhota. E eu não consegui fazer a cambalhota nesse dia. E aí eu tentei várias vezes, ela ficou comigo
depois da aula, para poder eu aprender, eu não consegui. Fiquei muito travada. Eu lembro que ela estava me pressionando muito, né? Então, eu fiquei muito travada com a insistência dela de eu conseguir fazer a cambalhota. Não consegui. E aí, tal hora, tal momento, ela disse assim: você não consegue porque você não consegue. Não dá. Você não consegue porque você não tem capacidade, Sara. Você não dá, não, tá muito gorda. Gente gorda não consegue fazer isso daqui. Eu falo desse jeito. Gente gorda não consegue fazer esses movimentos aqui. Gente, aquilo me marcou. E aí ela falou outras coisas, que eu era desajeitada, né? Ela ainda chamou minha mãe para dizer que eu era desajeitada, que eu devia fazer outro esporte, porque eu não conseguia dançar, porque eu era muito, muito desengonçada. E eu ouvi ela dizendo aquilo para minha mãe. Gente, isso me marcou de um jeito, para vocês terem noção. Isso eu tinha 6 anos, 7 anos, quase 7 anos, né? E aí, depois disso, eu entrei no teatro da escola, da igreja, eu me envolvi com teatro, me envolvi com várias coisas relacionadas à arte, mas eu nunca queria me envolver com a dança. Fui fazer faculdade de teatro. Na faculdade de teatro, a gente tem algumas disciplinas que são de dança. E eu sofria. Vou lhe dizer, olha, artista, tá? Mas eu sofria, vocês não têm noção. Eu me comparava com o corpo das pessoas, olhava para o corpo das pessoas e dizia, olha, tá vendo que eu nunca vou ter um corpo desse? Tá vendo que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho esse corpo? Então, assim, era muito sério para mim, marcou demais. Acontecia muitas vezes quando eu estava fazendo alguma apresentação que eu tinha que dançar, porque tinha as disciplinas, a gente tinha que apresentar alguns trabalhos e tal. Então, quando eu estava fazendo algumas apresentações que eu tinha que dançar, cara, eu simplesmente eu chorava no camarim antes de entrar. Eu lembrava da mulher falando, era muito sério, sabe? E aí eu comecei a me aprofundar, né, com o meu autoconhecimento, comecei a destravar algumas coisas em mim, mas ainda era muito, muito forte. Por conta disso, eu não conseguia dançar, eu não dançava, não me sentia bem dançando, sabe? Era uma trava muito grande para me dançar. Segura essa informação. E eu tinha um lance que era assim, eu só usava roupa GGG. Minhas roupas eram tudo GGG. Por quê? Sendo que, depois que eu cresci, eu fiquei muito magra. Em adolescência, eu fiquei muito magra. Mas aí eu criei outras vergonhas, outras questões com o meu corpo, sabe? Com a minha imagem. Eu só usava calça jeans porque eu achava minhas pernas estranhas, porque falaram que as minhas pernas, elas eram muito compridas, então eu tinha vergonha das minhas pernas. E aí eu só usava calça jeans. Assim, por isso, a minha juventude inteira, minhas roupas eram GGG, GGG, não importava se era blusa, se era. Nossa, era muito, muito complicado para mim. Usar biquíni na praia, só short, eu não mostrava biquíni. E o biquíni tinha que ser grande, não podia ser biquíni pequeno, porque eu não tinha coragem de mostrar meu corpo. Né, assim, minimamente, tá? Minimamente. Eu tinha muita questão, né? Tinha muitas questões. Mesmo aparentando que eu não tinha, tá? Olha o detalhe. Mesmo aparentando que eu não tinha, mesmo indo lá e dançando, eu ia lá e dançava. Porque eu tinha que fazer, né? Era disciplina. Mas dentro de mim era muito difícil. Quem acompanhava isso era meu companheiro, né? Que a gente está junto há 14 anos, então ele acompanhou a fase da faculdade inteira. Então ele acompanhava a minha dificuldade de dançar, a minha estranheza com isso. Ok, fui mãe. E aí, eu, assim, dentro desse processo inteiro, eu passei por várias coisas, né? Eu estudei palhaçaria, descobri o prazer de ser ridícula, o prazer de aceitar o meu corpo como era, mas mesmo assim ainda não estava totalmente, né? Ainda era muito complicado, ainda era muito difícil. E aí fui mãe no puerpério, passei um puerpério muito, muito, muito delicado, né? Eu não fui diagnosticada com depressão pós-parto, mas foi bem sofrido para mim. Né? Então, no meu puerpério, eu entendi a distorção de imagem que eu tinha. Porque aconteceu um fato durante o meu puerpério, onde eu vi uma foto minha antes de ser mãe e eu não me reconheci. Não me reconheci. Eu olhei, eu estava passando, meu marido estava olhando umas fotos, eu estava passando e eu comentei com ele, juro para vocês, eu comentei com ele, meu Deus, que mulher bonita é essa? Aí ele, é tu, amor. Aí eu? Não. Não sou eu, não, nessa foto. É você. Gente, eu fiquei discutindo com ele se era eu ou se não era na imagem. Porque, para mim, o meu corpo não era daquele jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão compreendendo isso? A disfunção de imagem que eu tinha dentro de mim, eu via o meu corpo de outro jeito. Eu via o meu corpo pelo olhar das crenças que colocaram em mim, pelo olhar das falas, que você é gordinha, que você é estranha, que você é desajeitada, que o seu corpo ele não é perfeito para a sociedade, que o seu corpo não é bom, que o seu corpo não consegue se movimentar de forma harmônica. Era a forma como eu via o meu corpo, era a forma como me diziam. Então, isso é autoimagem.
certo? Segurem aí. E aí, quando eu comecei, quando eu tive isso, que me marcou demais e tal, e aí eu comecei vários processos para entender por que era tão difícil para mim lidar com o meu corpo, né? E aí vinha toda a questão do pós-parto. Então, o corpo estava diferente, tinha mais celulite, tinha mais, enfim, outras coisas, a marca da cirurgia, né? Porque eu fiz cesariana. Então, era muito diferente, era mais diferente ainda. Eu lembro que eu passei os primeiros dias do puerpério sem me olhar no espelho. Quando eu me olhei, eu achei, assim, o meu rosto diferente. Foi, assim, um negócio, assim, meio estranho. E eu comecei a fazer terapia, eu comecei a lidar melhor com o meu corpo, a tocar o meu corpo. E aí eu entrei na biodança, sabe? Comecei a lidar com o meu corpo em movimento, aceitando o meu movimento, entendendo o meu movimento. E aí eu fui mudando, né, essa autoimagem. Hoje eu entendo, hoje eu sei, claro que eu ainda tenho processos daquilo que o outro diz de mim, porque, gente, a gente é o outro, a imagem que eu tenho de mim, né? A imagem do eu, ela é formada pelo outro, e a imagem do outro é formada pelo eu. Vocês estão entendendo? Parece confuso, mas é porque não tem como o ser humano, dentro da experiência humana, se separar do outro. Aquilo que o outro nos diz sobre nós, né, é importante. O outro traz mensagens sobre mim. O outro fala de mim. Por isso que é muito delicado aquilo que a gente fala para o outro, né? Porém, quando eu me conecto com o meu interior, quando eu olho realmente para mim, paro de olhar para fora, recebo, né, todas essas enxurradas e paro de olhar para fora e começo a me conectar comigo, começo a entender como é o meu corpo, vou tocar o meu corpo, como é a minha sexualidade, como é o meu ciclo menstrual, quando você começa a se observar e a entender quem é você dentro do rolê da vida, se liga, dentro do que está acontecendo na tua vida, aí você constrói a sua autoconfiança dentro de uma autoimagem criada de forma saudável, entendeu? E aí, autoestima, já a autoestima, vou anotar aqui uma coisa. A autoestima é a forma como você se admira, a forma como você cuida de você, sabe? Então, assim, eu comecei a ter outros processos de autoestima também, para poder fincar, né? Depois da maternidade, foi um choque de realidade sobre quem eu sou, sabe? Ser mãe, para mim, foi um choque mesmo, assim, de realidade sobre lidar comigo, dentro daquilo que eu sou mesmo, mais profundo de mim. Então, uma questão que eu sempre coloco para as mulheres, né, quando a gente quando eu faço consultoria, eu sempre pergunto assim, como é que vai a sua estima, né, sobre si mesma? E aí elas respondem, baixa, não sei o que e tal. Eu falo assim, você se ama? E aí muitas dizem que sim, primeira resposta. Outras dizem que não, outras dizem, amo. Uma coisa assim, meio dúvida. E eu pergunto assim, você lembra aí, eu quero fazer isso com vocês agora. Lembrem da pessoa que você mais ama na sua vida, aquela pessoa que você ama desesperadamente, que você daria a sua vida por ela. Pensaram nessa pessoa? Pensem nessa pessoa. A pessoa que você mais ama na sua vida. Você daria a sua existência por ela. Eu penso no meu filho, primeira pessoa, penso no meu filho. E agora se pergunte, você se ama na mesma proporção que você ama essa pessoa? Hum? Você se ama na mesma proporção que você ama essa pessoa? Se a resposta for não, aí você tem que repensar. Porque a sua estima por você mesma tem que ser tão boa quanto a estima que você tem pela pessoa que você mais ama. Olha isso. E a autoestima, gente, não é. Quem tem autoestima não fica gritando assim, ai, eu me amo, ai, eu sou maravilhosa, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é isso, não, tá? Autoestima não é isso, não. As pessoas que mais gritam sobre a sua autoestima são as que menos têm autoestima. São as que menos têm uma estima elevada, sabe? As pessoas que mais gritam. As pessoas que têm uma estima maior, que têm uma autoestima mais segura, elas têm, elas sabem que elas se amam. Elas se amam em ponto final. Elas não precisam estar gritando isso. Não precisam estar falando isso, não. Elas sabem, ponto. Você não precisa. Muitas vezes, elas mostram esse amor por elas mesmas através de ações.
quando você cuida do seu filho, vou dando um exemplo do filho aqui, tá? Sobre a pessoa que você mais ama. Quando você cuida do seu filho, que você bota para dormir, que você faz a comida dele, aquilo tudo é demonstração de amor. Tudo é demonstração de amor. Então, quais são as demonstrações de amor que você está fazendo por você? Isso vai dizer qual é o nível da sua autoestima, tá? Se você não consegue parar 10 minutos para poder fazer uma coisa por você, complicado. A capacidade de realizar, né? A capacidade de colocar em prática aquilo que você quer. De chegar lá e realizar, e fazer. Isso também aumenta, isso também baseia a sua autoconfiança. Então, assim, esses três pilares, eles não trabalham sozinhos, eles são a caminha da nossa autoconfiança. Então, eu reconstruo a minha autoimagem, eu entendo como eu... E aí, como é que você reconstrói a sua autoimagem? Você se reconstrói com a sua autoimagem com autoconhecimento. Tudo aqui é autoconhecimento, tá? Você reconstrói a sua autoimagem através do autoconhecimento, através da conexão com você, entendeu? Através de entendendo como é a sua história, né? Nós mulheres, por exemplo, entendendo como é a nossa história na Terra, né? Quais são as nossas bases ancestrais, como é, por que que a gente sangra, como é o nosso ciclo, como é o nosso corpo, o que o nosso corpo nos diz, como ele nos diz, quais são as mensagens que ele traz. Então, é assim que você reconstrói a sua autoimagem, revendo o que te disseram que você era. Revendo o que te disseram que você era. Revendo que você não tem uma imagem e semelhança, né? Porque você não é um homem. Imagem e semelhança divina é um homem, né? Que é o Deus homem. Nós, mulheres, não temos imagem e semelhança. A única imagem e semelhança que nós temos de uma visão divina é Maria, que é a mãe virgem, né? Estou falando aqui de uma forma bem aberta. Então, assim, o que é que te disseram sobre você? Quando você começa a desconstruir, né? Autoconhecimento, gente, é desconstrução. É coragem, é ousadia para desconstruir aquilo que te disseram que você era, mas o que que você é? Agora diga para você. Diga para você o que é que você é. Ou se dê a oportunidade de ouvir outras considerações sobre você mesma. Isso é muito, muito importante, né? Então, assim, para mim, a Sara que você vê hoje, né, ela está fincada dentro dessas bases. Eu realizo o que eu realizo hoje porque eu desconstruí muita coisa, continuo desconstruindo, porque isso é um processo constante, mas já desconstruí muita coisa. Entendo o meu poder, a minha estima, sabe? E por isso consigo realizar, por isso consigo fazer acontecer e me sinto uma pessoa autoconfiante, sim, né? Então, as perguntas que eu quero fazer para vocês hoje. Quais são os gatilhos que ativam a tua insegurança? Lembram que eu falei qual era a diferença, qual era o oposto de autoconfiança? O que era o oposto de autoconfiança? É insegurança. Então, quando eu sei quais são os gatilhos que ativam a minha insegurança, fica mais fácil eu conseguir lidar, né, com aquilo, com o exercício da minha autoconfiança. Se eu sei o que me traz insegurança, eu sei como eu coloco a minha habilidade, o meu sentimento de autoconfiança naquilo para ser exercitado. Lembra que eu falei que a autoconfiança é um exercício? Ela precisa ser exercitada, é uma habilidade que precisa ser exercitada. E aí, dentro disso daqui, gente, eu quero ressaltar que conhecer o seu corpo, conhecer a sua ancestralidade, conhecer quem você é como mulher dentro de uma imagem, dentro de uma figura social e cultural, né? Muda as tuas bases de segurança e de insegurança, entendeu? Porque as nossas inseguranças, elas estão muito fincadas naquilo que não nos disseram, né? Porque o que é que culturalmente eles nos dizem? Culturalmente nos dizem que o nosso corpo é culpado, que o nosso corpo é sujo, que nós precisamos pedir permissão para colocar DIU, que nós precisamos pedir permissão para fazer uma ligação, uma laqueadura, que nós precisamos pedir permissão aos nossos maridos, veja bem, para que a gente possa falar sobre o nosso corpo, para que a gente possa agir no nosso corpo, isso é um absurdo. Então, o que é que essas informações te trazem como gatilho de insegurança? Porra, cara, eu não tenho força sobre o meu corpo. Eu não tenho poder sobre o meu corpo. É isso que essas informações te trazem,
né? Então, quando você entende, quando você desconstrói os caminhos que te levam a essa insegurança, você consegue exercitar a sua autoconfiança. Então, autoconhecimento é tudo na vida de uma pessoa. É sério, gente, é sério isso. Transforma real. Porque se eu entendo a minha história, se eu entendo como eu posso me escutar, como eu posso me cuidar, eu tenho ferramentas para exercitar essa autoconfiança, para realizar, para chegar na consequência de realizar. Vejam que é um processo, né? Uma consequência. Outra coisa que eu quero que vocês se perguntem. Autoconfiança, sua autoconfiança hoje, ela é ligada a fatores externos ou a fatores internos? Hã? Quando a nossa autoconfiança ela está ancorada em fatores externos, um exemplo, a pessoa é autoconfiante porque ela trabalha no emprego tal. Ela é autoconfiante porque ela ganha tanto por mês, um valor X por mês. Ela é autoconfiante porque ela tem um relacionamento X. Ela é autoconfiante, ou seja, é tudo externo. É tudo externo. Se a sua autoconfiança ela está baseada no externo, ela é frágil. Se você se considera uma pessoa autoconfiante, mas você está baseando a sua autoconfiança em relações, em situações, em posturas externas, a sua autoconfiança ela é frágil, ela está fragilizada. Sabe por quê? Porque o que é externo muda. O emprego pode sair do emprego, o valor que você ganha pode mudar, o relacionamento pode acabar. E aí? Aí você fica onde? No chão, sua autoconfiança acaba. Não é assim. Lembra o que eu estou falando aqui a aula inteira? A autoconfiança é um sentimento que vem de dentro, é interno. O conhecimento, a percepção de ancestralidade, a observação do ciclo, toda a compreensão do feminino que eu trago para vocês o tempo todo, tudo isso vai provocar questões internas dentro de você, para que essa autoconfiança venha de dentro para fora, para que ela seja interna, para que ela aconteça, entendeu? E não que seja fragilizada a partir de uma muleta, a partir de algo que vem do outro. Porque enquanto vier do outro, ela vai ser frágil, ela vai ser pequena, ela vai poder como fumaça. Então se questionem isso, se perguntem isso, se respondam. Respondam isso no caderninho. O que é que dá, se a tua autoconfiança ela tá ligada a alguma coisa externa ou ela vem de dentro? Se ela estiver no externo, você precisa entender, exercitar essa autoconfiança para vir de dentro. E, gente, é um exercício. Quando você vai andar de bicicleta, você não sai andando de bicicleta. É a primeira vez que você sobe na bicicleta, não. Você vai aprender como você anda de bicicleta, como você senta, como você, né, vai um pedal, como você equilibra a bicicleta. Então, é um exercício, é uma habilidade que você pode aprender. Sabendo as ferramentas, tendo quem te oriente para isso, tendo quem facilite o teu conhecimento em relação a isso, você consegue aprender a andar essa bicicleta, né? Você consegue aprender a achar essa autoconfiança dentro de você, a partir de uma imagem que você cria dentro de você, né? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui pensando hoje, é potencializar a busca dos conhecimentos que movam novas percepções em você. Isso é exercitar autoconfiança. Né? Como você vai trabalhar habilidades, conhecimentos, ideias, percepções que vão te ancorar, sabe? Te ancorar nessa autoconfiança interna. Isso aqui, gente, essas ferramentas da autoconfiança, eu vou trabalhar na roda de conexão com a Mulher Árvore, que vai acontecer no dia 12, na próxima quinta, às 9 horas. Às 9 horas da noite, tá? Às 21 horas. Eu vou trabalhar as ferramentas para que você consiga. Eu vou te mostrar quais são as ferramentas que eu usei. Esse aqui são os pilares. Agora, como foi? Como foram as ferramentas que eu usei para trazer à tona a minha autoconfiança interna, sabe? E no final dessa aula, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, que a gente vai exatamente trabalhar o enraizamento dessa autoconfiança para que você realize, para que você coloque em prática tudo isso. Beleza? Deixa eu parar aqui. Vocês estão aqui comigo?
Quem está aqui comigo? E é isso. Gratidão pela presença de vocês, pela escuta.